Por que adultos travam tanto na hora de falar inglês? E o que realmente destrava? Se você já estudou inglês por anos, passou por escola, aplicativos, até aqui no YouTube mesmo, e mesmo assim você trava na hora de falar, esse vídeo vai mudar como você vê isso. Porque eu vou te contar uma coisa que ninguém quer admitir. Você não falha. É o método que te ensinaram é que falha. Olá, meu nome é Alan, sou professor de idiomas há 16 anos e em todos esses anos de experiência de sala de aula, eu me especializei em destravar adultos que insistem em dizer, em falar que já não estão mais na hora de aprender nada. Mas você sabe que existe uma razão muito importante que faz a maioria dos adultos achar isso e a travarem no idioma. Então fica aqui comigo até o final que tudo vai fazer sentido agora para você. Deixa eu adivinhar algumas coisas sobre você. Você já se sentiu burro na hora de falar inglês? Já fingiu que entendeu para não parecer lento? Já pensou, nossa, todo mundo consegue, menos eu? Ou pior ainda, será que eu já passei da idade? Será que meu cérebro não funciona mais para isso? Se você já pensou algumas dessas frases que eu acabei de falar, relaxa, você é uma pessoa normal. O problema não está com você. O que diferencia uma criança de um adulto? A criança, ela não tem filtro. A criança, ela vai falar, ela vai errar, ela vai repetir, ela vai fazer de novo, até chegar um momento que ela vai aprender, ela vai entender qual é a forma correta de falar aquela palavra e tá tudo bem, tá tudo legal. Criança se expõe mesmo. E é isso que a gente tem que fazer como adulto, é não ter medo de se expor, porque a gente tem uma cobrança muito interna, a gente quer acertar logo de primeira. Gente, ninguém acerta de primeira. Todo mundo erra 30 mil vezes antes de fazer o certo. Então é assim que a gente tem que pensar. É treinar, é falar, é se expor, até chegar um momento que vai sair maravilhosamente bem aquela tão sonhada frase que a gente queria falar, não é mesmo? Agora eu vou te falar quais são os 3 problemas que eu tenho certeza que você vai se identificar, que são os problemas que vieram das nossas experiências passadas, de escolas, cursos. Veja bem, o primeiro problema é turmas grandes, né? Você já deve ter passado por um cenário aí de turmas grandes, turmas com muitos alunos, e aí o professor não consegue dar atenção para todo mundo, não é mesmo? Então fica difícil, porque você vai falar, você não sabe se você está falando do certo ou errado, ou de repente se é um grupo muito grande, se você não tiver muito entrosado com o grupo, você pode falar, o outro pode fazer alguma brincadeira sem graça, aí você fica sem graça também, aí você não quer mais continuar. Então, esse é um grande problema que a gente tem na nossa educação. Normalmente a gente vem dessa questão competitiva, tradicional, que você tem que ser perfeito, então isso já traz um trauma e um estresse muito grande para a gente. O segundo problema é gramática, excesso de gramática. É aquele contexto em que o professor explica todas as regras bonitinho, lembra lá da escola, coloca lá na lousa, põe regrinha, põe, olha, assim você vai ter que fazer desse jeito, nessa situação é desse jeito, na outra situação não é mais, aí você tem que fazer isso, você tem que pôr S, tirar S. Com certeza você já deve ter passado por essa situação. Tá? Só que o excesso de gramática faz a gente racionalizar muito. E quanto mais a gente pensa, mais a gente tem medo de errar e menos ainda a gente vai falar. Ou vai falar e vai travar, vai falar embolado, não vai conseguir se expressar como a gente gostaria de se expressar. Então, o excesso de gramática é um problema também. E o terceiro problema é a correção excessiva. Qualquer errinho que o professor ou qualquer outra pessoa aponte para você, você vai se sentir, nossa senhora, meu Deus do céu, pressão total, não posso errar, não quero errar, e isso vira já uma coisa muito grande, né? O erro, ele é mal visto na nossa sociedade. O erro, ele é mal visto quando a gente está aprendendo alguma coisa. E o erro, ele devia ser muito bem visto, porque é ele que faz a gente aprender. Agora eu vou te contar a história do Roberto. O Roberto chegou até mim e falou: Alan, eu sou um caso perdido, eu não sei falar. Eu já estudei anos, mas na hora que eu vou falar, eu travo. Sabe o que que eu fiz? Eu não ensinei gramática, eu não ensinei estrutura, não ensinei nada para ele. Eu simplesmente ensinei ele a se apresentar. Aí eu falei assim: Roberto, fala comigo. My name is Roberto. I work as a manager. Ele falou exatamente isso e conseguiu se apresentar logo na primeira aula. E sabe o que mudou? Ele percebeu que sabia falar assim, só não sabia que sabia. Hoje ele conduz uma reunião toda em inglês, porque ele recuperou a confiança na própria voz. E foi por isso que eu criei o Método Livre. Não para ensinar inglês mais rápido, mas para fazer adulto destravar.
Porque eu não ensino inglês para pessoas. Eu ajudo as pessoas a voltarem a confiar na própria voz. O idioma é só uma ferramenta. A confiança é o resultado. Então agora vamos para os 3 pilares que mudam tudo. Primeiro, ambiente seguro. A gente só consegue se soltar quando a gente está se sentindo assim confiante, né? A gente confia no professor, confia ali nos colegas, a gente sabe que ali a gente pode errar e tá tudo bem. E sim, aqui o ambiente é sempre seguro. Segundo, falar desde o primeiro dia. Isso é uma das coisas mais importantes na hora que a gente está aprendendo um idioma, que é falar desde o começo, desde a primeira aula. Terceiro, progressão natural. A melhoria, ela vai vindo aos poucos, no seu ritmo, no seu tempo. Cada um tem o seu, e o mais importante é você respeitar ele e entender que a melhoria, ela vai vir sempre, mesmo que pouquinho. E é por isso que na próxima quinta-feira, dia 22 às 8 da noite, eu vou estar aqui ao vivo para fazer um aulão do zero, as primeiras conversas, porque eu vou mostrar aqui como é fácil você destravar seu inglês desde a primeira aula. Eu vou mostrar na prática como o adulto consegue sim falar desde o primeiro minuto. E eu vou te falar mais uma coisa: você não está atrasado, você não é lento, você não tem jeito. Você só nunca foi ensinado do jeito certo. E se você se identificou com o que eu falei e quer destravar seu inglês agora mesmo, sem enrolação, porque esse ano é o ano de você colocar em prática todas as suas metas, eu estou formando uma turma especial nova de inglês básico, às segundas e quartas, às 19 horas, tá? O link está na descrição para você fazer a inscrição, mas eu vou falar mais sobre isso no aulão da próxima semana. Então não perca, fique ligado. Agora curte esse vídeo, se inscreva no canal, que tem muita novidade vindo aí, tá bom? Muito obrigado, thank you very much e see you next time. Até o próximo vídeo.